Mas a história, para falar, a história do Clube 15 de Novembro, viu, é uma história muito remota. Isso vem, companheiro Arma, desde 1879, quando se iniciou a primeira propriedade, viu, para uma entidade que era o Schützenverein, que foi doado, comprado, aquela área que hoje ainda se atira só em 50 metros, mas que vai até a Avenida Independência. Então, a história de Campo Bom se resume a partir dali. Viu? Eu entendo assim, se alguém tiver como me contestar, me contesta. Mas a história do Clube 15 de Novembro, estou falando do Clube 15 de Novembro, que envolve automaticamente a cidade de Campo Bom. Sempre teve um envolvimento muito importante. Isso. O 15 de novembro, quando se fala em 15 de novembro, se fala automaticamente em Campo Bom. Não se desassocia esse Campo Bom do 15 de novembro. 15 de novembro, não precisa perguntar quem é o 15 de novembro. 15 de novembro é de Campo Bom. Isso se iniciou desde aquela época. Os tempos, eu estava exatamente trazendo para cá a reportagem que fazem a respeito de acontecimentos de países como a Rússia e os Estados Unidos, quando festejam 100 anos. O nosso clube hoje, 15 de novembro, viu, na verdade, nós comemoramos 100 anos da construção da sede que mais tarde denominaram Sociedade Concórdia. Com que espírito isso foi feito? Porque existia o tal de 15 de novembro, que foi criado em 15 de novembro de 1911, existia esse Schützenverein, que foi onde se treinava sem organização, sem estrutura, sem estatuto, sem coisa nenhuma, se atirava ali, porque anteriormente a prática do esporte, não sei se era praticamente só por causa do esporte ou para se adequar a eventuais ataques de que natureza fosse. Até hoje não ficou bem claro quando instituíram essa atividade de atiradores. Eu acredito que eles juntaram o útil ao agradável. Se prevenir, atualmente ser atacados, e praticar o esporte da mesma forma. Dali em diante é que começou a se desenvolver a comunidade de Campo Bom. Viu? Da mesma forma como tem a sociedade de canto, que é cultural, em Campo Bom era parte cultural, a sociedade tinha a sua equipe de cantores, que era dirigido pelo Vili Conrad Sapiranga, depois o Dr. Linden, né? E tinha a sua parte cultural de novo, que tinha o professor Ketz e o professor Henrique Paul, professor Henrique Paul, que ensinava e dava aulas de música para as pessoas. Então, o Clube 15 de Novembro, quando foi criado com esse pensamento de criar uma casa onde todos esses atividades tivessem a sua parte social, onde eles pudessem realizar seus bailes, onde pudessem realizar seus casamentos, seus batizados e todas as festividades que na época não tinham mercado para ser disputado. Obrigatoriamente tinha que ser usada
os clubes da sociedade, não só em Campo Bom, como era o Frozen, como era a Sociedade Ginástica no centro de Novo Hamburgo, a Ginástica de Hamburgo Velho, o Orfeus em São Leopoldo. Todas essas casas foram criadas para que os seus associados tivessem uma localidade para desenvolver suas atividades sociais. Todas essas atividades que tinham. E, consequentemente, para que eles pudessem realizar as suas 4 atividades principais, falando em clube Sociedade Concorde. Por exemplo, o KERP, que é festejado por tradição a primeira igreja construída na comunidade de Pedra. Viu? E quando isso acontecia, numa cidade, se realizava um KERP, que era 4 dias de festividades, como hoje ainda existe Estância Velha, existem 2 irmãos, as únicas comunidades que conservaram essa parte cultural, em nome dessa inauguração. E na época foi feito também para que nós tivéssemos um local para realizar essa festividade de KERP. Em segundo lugar, na competição de tiro. Isso é uma data tradicional, que eu não tenho bem na memória se é 4 semanas depois do Carnaval e 5 semanas depois dessa competição se realizava o Baile do Rei, que era uma das festividades mais nobres que existia na comunidade. O rei, com seus príncipes, ia lá festejar, e era sempre feito pelos associados. A segunda competição, viu, de bailes, que foi pensado no Miguel Blois, era para que pudesse realizar também o baile da Sociedade de Canto, viu, que era em outubro, na data que foi inaugurada esse clube. Que é em outubro, que sempre em outubro, na primeira semana ou na segunda semana, se realizava o baile do canto, da Sociedade de Canto, que se dizia naquela época Gesangverein. E a terceira competição era o baile do 15 de novembro. Né? O baile do 15 de novembro, quando se realizava essa festividade, a gente fazia uma eleição para as rainhas do futebol. Hoje, por exemplo, ainda existe, por exemplo, a Glode, a mulher do Khalid Schwan, no Hamburgo, que era a Sila, e isso era uma das festividades, um baile mais suntuoso que tinha dentro da Sociedade Concorde. E, finalmente, no fim do ano, se fazia ainda o baile do fim do ano, o baile que se realizava. Então, o pensamento daqueles antepassados que eu citei, que era o Miguel Blois, depois o João Blois, que completou isso é a sequência dessa Sociedade Concorde, que hoje é o Clube 15 de Novembro. É importante, o Evaldo é uma memória viva do passado da nossa cidade. Quando ele falou que 15 de novembro, Sociedade Concórdia, Clube 15 de novembro, fazem parte da história de Campo Bom, ele disse isso com muita propriedade. Porque quando Campo Bom se emancipou, aonde
o prefeito podia receber as autoridades importantes, como o governador do estado, que muitas vezes veio visitar Campo Bom, né? Campo Bom foi muito atento para esse detalhe de ter sempre um bom relacionamento com o governo do estado. E algumas vezes o governador do estado veio a Campo Bom e outras autoridades vieram a Campo Bom. E qual era o local de referência para receber essa gente? A Sociedade Concórdia, hoje Clube 15 de Novembro. Então, essa é a referência que ele fez, que o Clube 15 de Novembro tem raízes muito fortes com a própria cidade, é um fato. Eu não tenho, assim, na década fins da década de 40, eu tenho como registro o fato de que eu casei em 1950 e quando eu era solteiro ainda, eu era presidente do 15 de novembro. Então foi na década de 40. Tanto que eu fui, por assim dizer, quem puxou o movimento, que houve um movimento muito forte no Clube 15 de Novembro, na Sociedade Concórdia na época, de sair dali daquela sede social. E eu me coloquei ao lado do movimento de ficar naquela sede social, porque era um registro da história de Campo Bom, não podia deixar de aquilo, sair dali, tirar a sede do clube ou da sociedade daquele prédio, né? Daquele local como sede, sem demérito ao movimento de ocupar uma nova área que desse segurança de futuro, de expansão do Clube 15 de Novembro. Foi quando o Evaldo encabeçou o movimento da compra daquela área que popularmente conhecida como Balalaica, né? Aquela é uma propriedade 15 de novembro. O Evaldo, na época, encabeçou esse movimento, fez contatos com o Alfredo Bloss, o tio Alfredo, né? Foi meu padrinho, tio e padrinho. Ele era proprietário daquela área toda. E o Evaldo foi procurar o Alfredo Bloss, né? Se ele não estaria disposto a vender aquilo para o Clube 15 de novembro. O Evaldo teve uma visão, né, de futuro para o Clube 15 de novembro naquele momento. E aí o Alfredo Bloss não só vendeu, como fez um preço assim de compadre, né? Diz, olha, como é para a Sociedade Concórdia, eu vendo. E foi daí que saiu a compra daquela área, né? Mas aquela área saiu em nome do Esporte Clube 15 de novembro. Né? Já. Foi comprado já em nome do Esporte Clube 15 de já novembro, era que já tinha se transformado. O Independente tinha se transformado de novo para Esporte Clube 15 de novembro, que ainda não era associada com a Sociedade Concórdia, que só se aconteceu em 75. E essa área de terra foi comprada na década de 50. Década de 50? 50. Uhum. Certo. Eu digo assim, a sociedade que foi a fusão de sociedade de canto, né? Do futebol e do tiro. Sim. 3 sociedades que haviam aqui em Campo Bom. Campo Bom era um distrito de São Paulo e algumas lideranças achavam que aquilo tem que haver uma fusão, porque 3 clubes pequenos, praticamente com o mesmo quadro social nos 3 clubes, né? Por que manter 3 clubes, né? Bom, para fazer uma fusão, na época foi feita a fusão, com esse pensamento, eu tenho isso na minha memória, com esse pensamento foi feita a fusão, e ela aconteceu, né? A fusão, e aí foi construído aquele prédio, 1900, a fusão aconteceu em que ano? 75. A fusão aconteceu em 1975.
do 15 de novembro. Não, mas quando foi a construção daquele prédio foi em 1917. 17. E aí, quando houve a fusão daquelas três sociedades em uma só, chamada Sociedade Concórdia, isso foi em Quando se saiu, que se criou o Independente, eu acho que esse foi um erro das lideranças. Eles não precisavam ter botado o nome de Independente, para depois, logo em seguida, em 49, 50, já passar para 15 de novembro de novo, né? E aí criar seus estatutos, porque o Independente tinha os seus estatutos para poder disputar os jogos, né? Esse foi o que eu acho, eu tenho certeza que foi um erro que talvez nós tivesse participado mais diretamente nisso, nós teríamos se apercebido disso. Não podia que saísse o Clube 15 de Novembro, a Sociedade Concórdia continuava, né? Porque a Sociedade do 15 de Novembro, só para complementar, o 15 de novembro não tinha patrimônio. Não tinha patrimônio. O patrimônio era a Sociedade Concórdia. Em 1932, só para complementar, o Clube 15 de Novembro jogava em campos que eram cedidos para jogar. Jogou lá nos fundos da nossa casa, jogou aqui, jogou ali na M2. Depois, em 1932, que eles compraram aquela área onde hoje está o campo. Mas compraram em nome da Sociedade Concórdia, que tinha personalidade jurídica. O 15 de novembro não tinha personalidade jurídica. Como a maioria desses times de futebol que hoje ficam disputando o campeonato municipal, eles não têm personalidade jurídica. O dia que eles quiserem disputar uma competição, eles não têm personalidade jurídica, não entra. E esse foi o caso do 15 de novembro. Quando o 15 de novembro quis participar da federação, eles disseram que deu o estatuto. O estatuto apresentaram a Sociedade Concórdia. Mas vocês não são 15 de novembro, vocês são Concórdia. E aí veio a Independente. E aí deram o nome de Independente. Isso funcionou de 43 a 49, se não me engano. Eu ia fazer esse registro, porque o nome Independente. Praticamente já fizesse o registro, Evaldo. Porque, na época, o futebol sempre teve uma participação muito importante na vida da Sociedade Concórdia. Né? Futebol, eu diria assim, era a atividade mais importante. E aí, no tempo do amadorismo, ainda como Sociedade Concórdia, futebol 15 de novembro, sempre chamava de 15 de novembro. Sempre 15 de novembro. Nós tínhamos a nossa própria bandeira, nós tínhamos nossas cores, que hoje são as nossas cores, mas tinha a nossa bandeira, que não era a bandeira da Sociedade Concórdia. Então, havia contestações na época. O futebol não pode permanecer na Sociedade Concórdia, né? Porque havia, na época, uma questão racial. Isso tem que deixar registrado também. Porque o clube, como amador, fazia muitos jogos contra times de Porto Alegre. Os times de Porto Alegre vinham de manhã, almoçavam na Sociedade Concórdia, depois saía o jogo, né? Então, o 15 de novembro era um braço da Sociedade Concórdia, o futebol. No campo de futebol. No campo de futebol. Mas as recepções sociais aconteciam lá no prédio da Sociedade Concórdia. Os clubes de Porto Alegre, quando vinham, eram recebidos ali, né? E a gente sabe que o futebol sempre teve uma presença muito significativa da raça negra. Né? Ela, no futebol, no Brasil, tem uma marca de extrema importância, né? Porque é uma raça que realmente
faz do futebol uma atividade da sua preferência. Assim aconteceu aqui no Clube 15 de Novembro, quando eu recebi o Clube de Porto Alegre, sempre tinha a raça negra presente nesses clubes. E isso criou um ambiente dentro de certo grupo de associados que isso não ficava bem, né? Essa questão do passado, né? No passado havia isso, hoje não existe mais nada disso, né? Graças a Deus. Mas no passado havia isso. Então, foi decidido numa assembleia do Clube 15 de Novembro, retirar o futebol, né? E o 15 de novembro, então, o futebol fica com aquela propriedade lá e ele passa a se chamar Esporte Clube Independente, porque é um braço independente na Sociedade de Concórdia. Cores diferentes. Cores diferentes, né? O 15 de novembro na época era preto e branco, né? Era cor preta e branca. E assim, o nome independente aconteceu por esse fato, né? Passa a ser uma entidade independente, embora dentro da Sociedade de Concórdia. Mas o futebol, atividade independente. Eu no futebol ainda quero fazer um registro. No dia em que foi inaugurado o atual estádio, o atual campo, antes do 15 de novembro tinha o campo mais junto à Avenida Brasil. Sim. Aí Carlos Strasburg resolveu vender uma parte, sempre preço amigo, né? Carlos Strasburg Filho resolveu vender uma parte mais para trás, onde o 15 pudesse fazer o seu novo campo de futebol. E é onde ele está hoje. E a inauguração foi convidado o Esporte Clube São José de Porto Alegre para ser o, como se diz, o paraninfo, não. Bom, para ser o padrinho, para ser o padrinho daquele estádio. E o 15 de novembro tinha um senhor jogador de futebol de apelido Geada. E o Geada, o 15 de novembro ganhou, se não me falha a memória, aquele jogo 2-1, com 2 gols do Geada. O Geada fazendo como ele sempre fazia. Os times de futebol de Porto Alegre, quando vinham jogar aqui, na época o Geada, apelidaram ele o Cabecinha de Ouro, que ele era bola aérea, era o forte dele, né? Fez muitos gols de bola aérea. Então, os times de Porto Alegre chamaram ele o Cabecinha de Ouro. Então, o Geada, que depois foi para o Esperança, né? Do Grêmio parece que veio para o Novo Hamburgo, né? Que a rivalidade entre Novo Hamburgo e Esperança era muito grande. Não se podia admitir que saísse um jogador de Esperança e fosse para o Novo Hamburgo. Mas o Geada foi jogar no Grêmio, onde ele teve uma participação brilhante, e depois ele encerrou a carreira dele aqui no Novo Hamburgo, né? No Esporte Clube Novo Hamburgo. O Geada foi um nome importante do futebol amador do Clube 15 de novembro. Como foi importante o companheiro Evaldo, que está aqui ao meu lado. Evaldo saiu daqui do 15 de novembro como um craque e foi jogar no time do Esperança, que era profissional, né? Profissional. E lá ele era o apelido dele era Campo Bom. Campo Bom. O Evaldo teve uma presença muito importante na vida do Esperança, né? E eu era considerado um jogador não amador. Havia isso na época. Não amador, na porque eu recebia, o Esperança me pagava, né? E não sei por que cargas d'água apareceu aquele... Eu não era obrigado a treinar lá durante a semana, eu só ia fim de semana lá. E o Geada jogava lá, eu joguei com o Geada, tenho foto até hoje. Viu, o 15 de novembro teve grandes craques, falar no Geada, mas não esquecer nunca de um grande jogador que nós tivemos aqui, foi o Elúcio.
centroavante. Também centroavante. Também centroavante. Lúcio foi um dos grandes jogadores. Não, daqui saiu gente comum, o Geada, o Fetão também jogou lá. Isso vem do passado, o próprio Pive Reichert jogou no Novo Hamburgo, no tempo do Novo Hamburgo, eles pagavam lá. Né? Como eu fui para lá, e o Marquinhos e outros jogadores. Né? Eu não vi meu pai jogar futebol. Meu pai foi jogador do Kisnoven também. Ele era jogador de meio de campo, centro médio. É o centro médio. Eu, como rotariano, na época, algumas vezes fiz a recuperação de reuniões, porque quando a gente, no Rotary, quando a gente não comparecia a uma reunião dentro do clube, eu recuperava no outro clube. Eu, invariavelmente, ia recuperar em Novo Hamburgo. Acontecia as reuniões do Clube de Novo Hamburgo na Sociedade da Aliança. E não uma vez, mas 2 ou 3 vezes, quando eu ingressei no ambiente do Rotary em Novo Hamburgo, que é na Sociedade da Aliança, veio o meu encontro o Gaip. Lembra do Gaip? Valdemar Gaip. E ele veio. Aí vem o filho do Pedrinho. O Armin dizendo assim para mim: eu vou te contar uma coisa. Eu era fã do teu pai. Nunca vi jogador de futebol tão completo como teu pai. Digo mais, dizendo para mim, se fosse hoje, ele teria ficado milionário no futebol. Ele fazia com a bola o que queria. Palavras do Galo, para mim, né? Então, eu tenho a satisfação de dizer assim, meu pai jogava futebol. Eu joguei, não era um expoente, mas joguei futebol. Né? O Rubem, meu irmão, jogou também, quem jogava. O Rubem também era bom. Era um bom centroavante. E são os registros que a minha memória traz, né, para este momento, fazer a referência a episódios dessa natureza. É interessante fazer um registro na minha vida de participação na Sociedade Clube 15 de Novembro, enquanto menino. Meu pai era um frequentador habitual aos domingos da Sociedade Concórdia. Lá ele ia se encontrar com os amigos, aos domingos de manhã, né? Se encontrar com os amigos, ir fazer tiro ao alvo, fazer um carteado, né? E seguidamente ele me levava junto. Me pegava pela mão e nós, num domingo desse, nós estávamos passando na frente da casa do Miguel Blos Neto, que tinha um apelido na época de Tica Michel, né? Que ele era um senhor forte, gordo, né? Forte, de Tica Michel. E nós estávamos passando na frente da casa dele, pai e eu, e aí o Miguel Blos Neto disse assim, ele estava sentado na frente, disse assim, ô Pedrinho, não quer vender esse guri para mim? Aí meu pai disse, não, esse não está vendo. Mas esse Miguel Blos Neto me deu um incentivo muito importante. Quando eu, como presidente do clube, abracei a causa de reformar a sede que estava. Eu meti a cara, sem dinheiro, com muita coragem. Né? O Clube 15 de Novembro nunca tinha sobras de dinheiro, né? Depósito em banco, né? Que pudesse chegar agora para fazer um empreendimento, tenho dinheiro para isso. Não, eu meti a cara, não tendo dinheiro para fazer aquela reforma. Que aquela reforma consistiu naquele anexo que tem hoje, junto à sede antiga, que é hoje onde funciona o restaurante, a residência em cima do Econômo, né? Tudo isso eu tinha previsto na época, o Econômo morava ali, né? Então precisava uma residência adequada. Então, nessa construção também fizemos uma residência para o Econômo. E aí eu enfrentei aquilo. Agora, como arrumar dinheiro? Né? Eu batia nos empresários de Campo Bom.
Era uma característica dos empresários de Campo Bom de ajudar, né, a comunidade em seus movimentos. E claro que, junto aos empresários, não conseguia todo o dinheiro, né? Parte do dinheiro também busquei junto aos associados. De que maneira? Eu lancei, na época, um título, eu não me lembro mais o nome do título, tenho tentado encontrar esse título, eu sei que guardei um em casa, um dia vou achá-lo. Lancei um título buscando um título de empréstimo, uma garantia de que o clube, tipo letra de câmbio, não, mas tinha um outro nome esse título. Eu busquei muito dinheiro junto aos associados, né, desta forma, num prazo X, devolver esse dinheiro. Tu sabe que até hoje ninguém cobrou esse dinheiro. Eu tenho o título. Tu tens? Ninguém cobrou, porque viram o fruto do dinheiro, né? Viram o fruto do dinheiro, não cobraram. Né? E foi assim que eu, numa certa época, cabecei o movimento de construção daquele anexo onde hoje funciona o restaurante e a residência do Econo. Foi dessa forma, né? A história do Punhobol nasceu na vinda dos argentinos em 1952 para Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, não sei por que razão, eles fizeram um torneio de punhobol e convidaram esse Vila Ballester para participar desse torneio, mas era convidado também o Clube 15 de Novembro. E se disputou isso, e a equipe da Vila Ballester era uma equipe muito forte, e tinha um chefe de gabinete, chefe de delegação que chamava Paich. Nós apelidamos ele de Papa Paich, nosso Papa Paich na Argentina. E com o espírito que eles iam fazer o ano seguinte, em 1953, eles iam fazer a competição estadual, campeonato sul-americano. Nós criamos essa cabeça, nossa cabeça, para nós poder participar disso. E aí nós convidamos ele uma noite para ele vir aqui na Sociedade Concórdia, viu? Aí levamos, por exemplo, as mulheres, a Nair, as mulheres todas juntas, e convidamos ele, fizemos um churrasco tipo Campo Bom, a nossa maneira de fazer festa. E fizemos uma festa para que eles nunca mais esqueceram, viu? E esse Papa Paich, viu, quando chegou na Argentina, ele já definiu que o 15 de novembro teria que ser convidado, não mais o ginásio de Novo Hamburgo, que era campeã do estado. Nós estávamos num segundo plano. E aí nós, com esse pessoal, como o Sérgio, eu, o Rubinho, o Hélio, todos nós levamos o Calito junto, e a gente, queremos ganhar, mas se não ganhar, o espírito de companheirismo é a segunda etapa que nós queríamos. E nós se notabilizamos com isso. Depois nós levamos o Schwartz junto, o Blanca. E nós ficamos famosos na Argentina, viu? Não por ser os melhores jogadores, nós nunca chegamos a título nenhum. O máximo que chegamos a vice-campeão uma vez, não é? E aí nós fomos disputar o campeonato sul-americano de punhobol aí para Campo Bom. Nós tínhamos cobertura do Adriano, que era em 61, ele era prefeito e eu era vice-prefeito. As propostas que eles apresentavam, eles foram apresentando, e nós terminamos apresentando que nós daríamos condições de abrigar esses atletas tudo em casas particulares, para criar um espírito de confraternização. E esse pai era um desses, viu, que tinha uma cabeça feita. Ele não deixava dois argentinos sentar junto e não
espernear com os outros companheiros. Ele tinha essa cabeça, esse Mr. Hyde. E esse Mr. Hyde parou na casa do seu Arno. Né? Na época, botamos lá, e o Milk, que era um engenheiro, que era um batedor, também ficou lá, porque eu morava também lá na casa do seu Arno ainda. Né? Então, nós ficamos famosos, viu? E o punho bola, essa é a história triste que existe no punho bola. O punho bola era um esporte caro, e a sociedade, na época, nós jogávamos pelo 15 de novembro, né? Nós jogávamos pelo 15 de novembro. Viu? O clube não tinha como nós sustentar, mas como todas essas pessoas tinham algum poder, né? Teu pai, primeira vez, foi junto, né? Vou contar a história do seu pai lá, que o Rubinho foi. Mas nós ficamos famosos. E quando nós terminamos o punho-bola, foi o Sérgio Conte que terminou com o punho-bola. Nós fomos a Curitiba, na Duque de Caxias, participar de um torneio, e o nosso pessoal fez fiasco lá. Viu? E aí o Sérgio disse, aí estava o Paulo Renal junto, o Ito Fritzen, o Tigas, o Reich, o Edson Pereira, tudo, e fizeram um tremendo fiasco na sociedade de Caxias. E isso nós entendíamos, nós que estávamos dessa turma do punho-bola, que isso era negativo para nós. E aí o Sérgio veio e terminou para essa turma. Não vão mais a lugar nenhum jogar no punho-bola. E foi aí que terminou.